Estamos de volta aqui com a segunda etapa do nosso encontro de hoje, onde eu trago realmente as minhas convidadas para um cafezinho, um café com saúde. Então aqui tudo é real, gente. Vamos finalizar essa nossa conversa de uma maneira informal, bem leve, bem light, conversando aqui, falando sobre tudo que a gente apresentou anteriormente, mas mais tranquilo, né, Ilka? Sim, com certeza. Botando o papo em dia, verdadeiramente. Fala para mim que essa questão do Outubro Rosa, novamente, você falou uma frase muito interessante aqui. Eu costumo dizer que o Outubro Rosa, ele é um momento para a mulher lembrar que ela não fez os exames até ali. É verdade. Então o sininho toca, né? A luzinha cor-de-rosa acende e ela lembra. Ai, nossa, tá chegando o final do ano e eu preciso fazer meus exames anuais. Então esse é o momento. Mas você falou uma coisa muito legal. Repete aqui para o nosso... O Outubro Rosa é um momento de alerta, né? De chamamento para reflexão, para o autocuidado, da importância da mulher se olhar, né? Se tocar. Mas, acima de tudo, os 365 anos do dia deveriam ser óbvios. A gente não pode cuidar do outro se a gente não cuida da gente. Eu acho que esse é o ponto. Porque a mulher, ela naturalmente vai cuidar sempre do outro, né? É de filha, de mãe, é de irmão, é de marido. Mas quem é que cuida da mulher? Essa é uma pergunta. Tem que ser ela mesma. Ela mesma. Né? E é que nem aquela história do oxigênio no avião. A gente não pode botar o oxigênio que está do nosso lado, mesmo que seja um filho, né? Primeiro a gente tem que colocar na gente, para depois colocar a máscara no outro. Então, cuide-se primeiro, que você vai ficar bem para cuidar do outro. Eu acho que isso é importante. Então a mensagem é: o ano é todo rosa. O ano é todo rosa. Pink. E você, Eliamara? Assim, eu fiquei feliz porque a gente não tem que falar só do câncer de mama. Claro que o Outubro Rosa fez almeja o ano todo esse trabalho para quando chegar outubro a gente conseguir conscientizar a mulher de fazer o rastreio do câncer de mama. Mas o outubro, ele também tem que ser pensado, como você falou, né? O que eu estou fazendo por mim? Eu preciso ficar bem para eu cuidar dos meus. Eu preciso ficar bem para eu trabalhar. Eu preciso ficar bem. Será que a gente consegue fazer essa conexão com a mulher? Consegue. Como a gente estava conversando aqui antes de começar o nosso café. A gente precisa cuidar da mulher como um todo, né? Como você falou, é a saúde integral da mulher. Então, às vezes, ela vai fazer uma avaliação com a Ilka pegou lá um exame que está alterado, mas ao mesmo tempo a Ilka já vai lá e já diz, tu já colheu teu preventivo, já fez teu exame laboratorial, já fez uma ultrassom transvaginal para ver como é que está a camada de dentro do útero, já visando a prevenção do câncer de endométrio, que a gente sabe que não existe um protocolo específico, mas os exames de rotina, eles levam a gente a pensar. Então, assim, a gente vai cuidar da mulher naquela eventualidade. Por isso que é importante a gente acolher a mulher no momento que ela nos procurar. Já aproveitar a oportunidade. Não perder essa chance. Não perder nenhuma chance. E levar a informação para que ela possa também transferir reproduzir essa informação para as demais mulheres que ela vivem rodeadas. E o momento da consulta ginecológica, ela não é apenas para rastrear câncer, né, gente? A gente está falando aqui, priorizando o Outubro Rosa, mas a gente leva para casa a mensagem de que a consulta, como a Eliamara falou, é abrangente, é para pesquisar tudo. O ginecologista é o clínico da mulher, não é, gente? Eu ainda digo mais, acho que a consulta é um momento único que a mulher para a sua vida para olhar para si. E a gente, como ginecologista, tem que ter esse olhar na integralidade, na totalidade. E a consulta ela pode ser educativa, informativa, cuidadora, na demanda que ela traz para a gente. Cuidadora. Exatamente. Então a gente tem esse papel. E até psicológica, né? Muitas vezes. Quantas vezes a gente não faz o papel? Vai fazer um exame de rastreio contigo, e quando chegar lá, a paciente tem sintoma climatérico, né? A família não se deu conta de que aquela mulher está precisando de ajuda, né? Que aquela mulher precisa ser acolhida, que ela precisa fazer os exames dela para instituir uma terapia hormonal, se depois do rastreio
do câncer de mama estiver tudo bem. Então, esse cuidado, essa atenção, ela não pode ser perdida de maneira nenhuma. E o ginecologista se não o único médico que ela vai, né? E assim, ainda digo mais, o ginecologista, eu falo, tem que fazer uma analogia entre a mulher e um homem, né? A mãe sempre leva os seus filhos no pediatra. Sim. Chega uma certa hora, o menino não vai para o urologista. Deu 10 anos, acabou. Não vai nem pro pediatra, porque já não se sente criança. Mas o que a mãe faz com a menina? Leva ela ao ginecologista. É uma coisa que ela já começa a ensinar. Você tem que fazer seus exames. Então, esse é o A gente tem vantagem nisso, né? Tem vantagem Porque nisso. a gente cria um vínculo com a cliente em várias fases da vida E dela. a gente vai acompanhar essa mulher em todas as fases. Em todas as fases. Sim. Né? Até a finitude, que é um momento muito importante também que não pode ser esquecido. Não é porque você está na finitude que você não vai ter um cuidado, não vai ter um olhar, não vai fazer uma consulta. Então, eu acho que o ginecologista tem que ter empoderamento sobre essa consulta e mostrar isso para o seu paciente. Ele tem que entender a importância daquele momento. E hoje tem uma coisa interessantíssima, que é a consulta por vídeo. Nossa, facilitou muito. E isso o que acontece? Por exemplo, nós temos pacientes de toda a região norte, mas tem uma paciente que mora, por exemplo, lá em, vamos dizer assim, uma cidade distante, lá em São Gabriel da Cachoeira, que ela está trabalhando, ela não pode vir a Manaus. E ela diz, doutora, eu quero ir a Manaus com os meus exames, será que é possível? Eu estou apresentando um sangramento que não está regular, o que eu posso fazer? Nós não vamos poder examinar, mas a gente vai poder interagir com essa paciente, orientar, pedir para um colega fazer um exame nela, seja ou solicitar exames, e essa paciente já vai adiantar. Então a gente tem uma ferramenta que favorece, que possibilita a comunicação e a aproximação dessa mulher conosco, que antes a gente Isso a tecnologia facilitou, aproximou. Esse é um café que você criou, um café especial. Eu estava pensando agora. Eu disse, se esse vídeo ele for divulgado para vários lugares que ele vai ser divulgado, vai sim. Você imagina quantas mulheres que têm um celular e que vai saber acessar e que vai entender o motivo desse bate-papo aqui e principalmente ter o motivo de levar informação. A gente tem esse papel da informação, porque tem muita informação errada. Estava conversando um pouquinho com a Patrícia, tem muita informação errada. E a gente, como formadora de opinião, porque somos 3 professoras, né? Sim. Então a gente já está na veia da gente, já está cuidando do ensino, né? De tentar passar um pouco de conhecimento. Então a gente tem esse poder sim. A gente não pode se esquivar disso. Então, Patrícia, sinceramente, eu acho que esse é o caminho, você está certa. Viu? Acho que a ideia é trazer informação, como nós estamos fazendo aqui, de maneira correta, né? Pessoas leves, isso é muito bom. com as pessoas certas. É a palavra. É uma ideia inovadora. É uma ideia inovadora. Eu sempre falo que essa nova população de estudantes que chegaram, essa nova população que chegou, o que a gente tem que pensar? A gente não pode ficar na medicina tradicional. Essa é uma a medicina evoluiu, né? A medicina que nós estudamos não é mais a mesma. É um outro momento. E não vamos falar aqui de anos. Fica bem. Eu quero me privar disso. Então, o que acontece? A gente está inovando por quê? Porque a tecnologia nos permite, mas é o cuidado que a gente tem. É uma ferramenta inovadora, é uma ferramenta atual, mas é uma ferramenta técnica também, porque a gente vai falar de coisas embasadas em evidências, em tudo aquilo que você estudou, tudo aquilo que você estuda, que você faz pesquisa, que você publica, aquilo que eu estou lá também, na ponta, né, tentando falar. Trazendo a verdade científica. Isso é importante. A verdade científica numa linguagem informal. Né? Tanto o estudante quanto o colega, né? Quanto até colegas que a gente pega que ainda não atualizou a rotina, né? E diz assim, estou trabalhando tanto, Eli, que eu não consigo fazer meus exames.
Aí vai ouvir o teu vídeo, vai ver teu vídeo, vai levar a informação. Então, assim, a gente tem uma ferramenta inovadora, não só para a classe que a gente quer que chegue essa informação, que são as mulheres, mas para os profissionais que estão na área, né? Uma coisa suave. A ideia foi trazer exatamente uma criação de um conteúdo científico, mas com pessoas, né, importantes dentro de cada área, das suas áreas, é evidente, e com a finalidade de atingir todo mundo, tá, gente? Então aqui as colegas são unanimidades em cada uma das áreas que elas atuam, todos nós Assim como você já ia falar. Tirou daqui. Mas eu não ando com gente ruim, né, Guilhermara? Então, olha aí, por que eu convidei você? Eu estou cercada das minhas amigas que têm conhecimento, que gostam de estudar, gente. É importante também você ter um médico que procura se atualizar, que vai atrás de conhecimento, porque tudo isso é investimento nosso, né? Sim. E esse ponto de partida é para atingir nada mais, nada menos a mulher. Sim. Levar para as nossas pacientes, aqui não seja minha, aqui é da Ilka, aqui é da Eliamara, que seja de as qualquer colega, qualquer mulher, para procurar ter uma qualidade de vida. E a qualidade de vida, melhoria, e saber o que ela deve procurar para a sua saúde. E ela se sentir protegida. Porque quando a mulher é bem tratada, quando ela é bem cuidada, quando ela consegue entender que ela pulou uma etapa, que ela saiu daquela coisa tão difícil que é o câncer, ela começa a perceber que ela foi cuidada. E quando ela tem o poder do conhecimento, né, ela sabe que a partir de 40 anos agora, ela tem o direito de fazer sua mamografia. Sim. Ela sabe que agora ela tem o conhecimento de um novo método de rastreamento do câncer de colo, que ela tem direito a fazer isso. Sim. E que isso tudo pode trazer para ela uma mudança de vida. Uma mudança, né? É a virada, né? É uma virada. Ela ter ou não uma doença que vai afetar a vida dela, a vida da família dela, né? Que uma pessoa que adoece... Ela em cadeia, né? A mulher que adoece, não adoece sozinha, né, gente? Não adoece, a família adoece. A família adoece. E não é diferente para a mulher que a gente atende lá na universidade, aquela mulher que vem encaminhada lá do interior. Não é diferente de alunas que a gente atende, não é diferente daquela mulher que vai lá no nosso consultório. Hoje eu achei interessante, inclusive é muita coincidência. Eu peguei uma paciente que foi atendida por você. Uhum. Você fez o diagnóstico dela, do câncer dela de mama, e a filha dela me procurou, porque tinha feito um tratamento anterior, na unidade que a gente atende na faculdade, e a filha dela está com nódulo de mama. Olha. E foi comigo para fazer o exame dela de rotina, e ela falou, exatamente hoje, quando eu estava vindo para cá, que tinha sido atendida pela Ilka, e que a Ilka tinha feito o diagnóstico dela, ela tinha feito o tratamento, já tinha batido o sino já do câncer de mama, e que ela estava preocupada com a filha, mas ela sabia. Olha só, eu sei que você vai atender minha filha, que você vai encaminhar para a doutora Ilka. Olha só! Por quê? Porque ela sabe que existe um ciclo, né? Existe um fluxo que é difícil, não é fácil a gente trabalhar com a paciente do Sistema Único de Saúde, né? Existe uma regulação que precisa ser ajustada a alguns pontos. Mas o que a gente precisa saber? A gente precisa dar para aquela paciente confiança, dar informação. Essas pacientes, elas ficam muito largadas no próprio sistema. Sim, a gente observa que é um tal de encaminha para cá, encaminha para lá, e a paciente fica perdida. E aí acaba que a gente fala muito de saúde, né? De atendimento médico. E às vezes a gente esquece coisas tão pequenas, mas tão grandiosas, que é o quê? O acolhimento, a humanização desse atendimento. Porque é o momento mais frágil. Porque assim, a princípio, erradamente, ninguém procura um médico para fazer prevenção. Erradamente, né? Num país subdesenvolvido, não... Então você vai procurar um médico quando ele tem um problema. Sente alguma coisa, né? Então, você quando tem um problema, no mínimo você está vulnerável. No mínimo você está vulnerável. Então, se ele não consegue... É o perigo da morte. Exatamente. Se ele não consegue, nesse momento de vulnerabilidade, ter um atendimento de acolhimento, de humanização, as coisas ficam muito mais difíceis. Porque o sistema já é difícil.
Então, acho que é o mínimo que a gente pode dar para o nosso paciente, é isso, é esse acolhimento, essa humanização. E associado a isso, é claro, a informação. É muito importante a gente ter essa visão do atendimento. Direcionar, sim, orientar, né? Ajudar ela nessa jornada, nesse caminho. Sim. E tem uma coisa assim que eu queria destacar, né, no outro café que a gente conversou, e eu vi a Ilka falando também no momento que ela estava explicando sobre a mamografia, sobre agora essa idade, né, que antecipou. O que eu quero colocar aqui, nosso estado ainda não incorporou o teste molecular do HPV, um teste que vai fazer o rastreio. Mas o que a gente precisa fazer é a gente começar a fazer a nossa parte. É orientar os alunos que estão formando, solicitar. Quem disse para gente que aquela paciente que está ali no Sistema Único de Saúde não pode realizar um exame que existe numa clínica privada? Ela vai dizer para mim, como ela já fala, doutora, eu vi no jornal que existe um teste, eu posso fazer esse teste? Pode fazer, só não tem disponível aqui. Mas você quiser fazer, mas você quiser fazer. Então eu acho que começa da gente também de entender que a vida socioeconômica da paciente, ela influencia, mas se a gente pode colocar um exame que ela pode realizar, que é uma vontade dela, já é um bom começo. Então, rastrear, procurar exame de rotina, é importante, mas o acolhimento, de explicar, de informar e de tirar a ansiedade que aquela mulher tá, de um nódulo na mão, que ela vai contigo. Já falaram para ela já entrou na internet. A IA já falou para ela que ali pode ser um nódulo que vai ser biopsiado, e às vezes nem é, mas ela já está tão ansiosa, ela fica na fila querendo um mastologista para ser examinado. E ela fica na fila querendo um ginecologista que é especializado em colposcopia, e a rede não tem como levar essa paciente de maneira rápida para que funcione e a gente faça o diagnóstico mais precoce. Então ela já vai ter uma ansiedade própria natural, da doença, ela já chega ali suspeita, né, daquilo que é muito ruim, e que a gente já pega a paciente ali movimentada, né, por uma euforia negativa, por uma energia que não é boa. E a angústia é muito. E daqui que a gente. Né? É uma situação que a paciente fica desesperada. E no momento que a gente vai encontrar para que ela possa entender, aí sim vai ser uma conversa um pouquinho mais difícil. E aí a gente tem que pegar e trabalhar um pouquinho mais, porque essa paciente já correu e não conseguiu chegar, né, no momento que ela queria, no momento mais. Ela vai, porque eu sempre digo que a gente, enquanto médico, até nossos alunos, todo mundo precisava ser paciente. Ser paciente do consultório é uma coisa. Tenta ser paciente do Sistema Único de Saúde. Faz essa caminhada para você entender todos precisavam, a dificuldade, né, que é você conseguir uma consulta, conseguir um exame, um agendamento. E talvez quando cada um de nós tiver feito essa jornada, certamente a gente vai conseguir mudar esse atendimento. Nosso perfil. Isso, a chegada, quando ela chega, como é que você recebe esse paciente? Muitas vezes é ruim, claro, mas isso existe. Muitas vezes o colega, ele não olha para o paciente. Né? Como? Não pode, gente. Eu estou tratando um ser humano, que podia ser a minha mãe, a minha tia, a minha irmã. Sim. Né? Então, a gente tem que tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. Não importa o nível de atendimento que a gente tem. Porque todo mundo quer e merece ser bem tratado. Eu vou colocar um exemplo que eu vivenciei hoje. Estava atendendo lá no ambulatório e chegou uma senhora com encaminhamento. Ela já tinha rodado em várias unidades básicas, já tinha ido no hospital grande aqui, né? E encaminharam para o ambulatório Araújo Lima, veio para o encaminhamento do colega último, que encaminhou, que mandou de lá do hospital. E essa paciente tinha uma suspeita de câncer de endométrio, gente. Ela estava há 6 meses no sistema procurando uma solução. Eu fiquei chocada com aquilo. E aí, falei, olha, a senhora vai fazer o procedimento aqui no nosso hospital. Aí a residente falou, não, eu vou encaminhar para o ambulatório de cirurgia, doutora. Eu falei, não, mas é assim não. Eu mandei um interno, vai lá chamar a responsável aqui pelo ambulatório. Ela vai sair daqui com agendamento já da consulta. Eu não quero pelo CIGEM.
Ela vai sair daqui para saber no dia que ela vai ser consultada e vai marcar nesse ambulatório. Então, a filha foi com a senhorinha de 76 anos. E eu falei, não, daqui ela só sai com a data já correta. Então, a responsável pelo ambulatório veio, eu expliquei a situação, e imediatamente ela falou, não se preocupe, doutor, eu vou agendar. Pegando a sua Em 5 minutos ela voltou com a data marcada da consulta para a cirurgia da paciente. De maneira informal você conseguiu. Mas quantas outras não conseguem? Pois é, mas é questão disso aí, da gente olhar para o paciente. Agora, você falou uma coisa que às vezes e se penalizar com aquilo ali. É muito complexo. Eu sei que eu vivo dentro do sistema, não vou falar quantos anos, porque não fica nem bem. Não é legal. E não é legal, também acho. E a gente tem as dificuldades que é do sistema, a gente entende. Mas hoje existe, na atualidade, uma coisa chamada navegação, que é uma coisa que é uma lei, especificamente para macho, mas é uma estrutura que deve ter em todos os hospitais, em todos os níveis, que faz a diferença na vida dos pacientes. O que a navegação faz? A navegação é a ponte para essa mulher atravessar e vai ser a mão que vai segurar na mão dessa mulher durante toda a jornada. Isso é uma coisa interessante que as pessoas não conhecem. Isso tem dentro do hospital, tem? Eu vou ter que falar do meu, né? No meu hospital tem a navegação e eu falo isso assim, com os olhos de alegria. A navegação fez a diferença na vida das minhas mulheres. Por quê? Eles identificam quais são as prioridades, eles trazem essas prioridades para os médicos, né? E eles ajudam essa mulher dentro do sistema. Olha, tem que agendar exame e tal. Vou contar uma historinha para vocês. Uma paciente tinha um agendamento lá no hospital. Anotaram no cartão dela, tá? A gente pensa que isso não é verdade. Anotaram no cartão. Deu 15 dias, 20 dias, nada dela foi atendida. E aí ela resolveu entrar em contato com o hospital. Olha, eu passei aí, marcaram minha consulta. Ninguém me chamou. Ela disse, mas cadê seu cartão? Olha, essa consulta foi dia tal. Aí ela disse, foi. Ela não leu? Estava aqui escrito. Infelizmente, ela era analfabeta, tanto ela quanto o esposo. Então, se alguém tivesse percebido que ela não tinha condições de ler aquilo, certamente teria dito, olha, então, tal dia eu vou lhe orientar. Então, são pequenas coisas que podem fazer diferença. Então, a navegação, ela é a ponte, ela ajuda nessa jornada, ela resgata a paciente. É busca ativa. É a busca ativa, ela busca, o paciente não veio para consulta. Deu uma semana, não apareceu para pedir uma nova consulta, a navegação liga para esse paciente. O que aconteceu que a senhora não veio na sua consulta? A senhora não fez seu exame? A senhora não precisou de alguma coisa? Então, isso faz diferença dentro de um atendimento. Então, a navegação, é a enfermagem que faz isso, é uma coisa que existe não só no Sistema Único de Saúde. Nos grandes hospitais, existe navegação. Sírio-Libanês. Exatamente. Samaritano. Existe Einstein, a C. Camargo. Então, a navegação é o equipamento, eu digo também, com pessoas que é uma estratégia de não deixar o paciente se perder. Tem paciente que tem dificuldade, né, de conseguir realizar exame, tem paciente que desiste de fazer tratamento. Então, é a hora que você percebeu isso, você chama a psicologia para atender esse paciente. Então, a navegação pode... A paciente, às vezes, Lica, não é de Manaus. Tem muita gente. Elas desistem porque não tem onde ficar. Porque não tem onde ficar, porque não tem onde se hospedar. Aí que a navegação percebe isso, ela consegue agilizar esse atendimento, seja um curto período de tempo, para ajudar esse paciente. Então, muitas vezes, você fala, mas eu não tenho como vir pegar meu exame. Mora no interior. Não, então me dê seu cartão, já tal exame já está pronto, eu vou pegar, vou passar para o médico, vou te dar o retorno. Então, são pequenas atitudes que podem fazer uma grande diferença. E talvez falte orientação para a própria população de entender que isso existe e procurar esse sistema dentro das unidades. Não são todas as unidades que têm, né? São algumas poucas, porque infelizmente ainda não é uma coisa institucionalizada. E não detém só do trabalho humano, detém da informatização. Exatamente. Não é todo mundo. Isso faz uma diferença muito grande, muito. Eu vivenciei isso na época da pandemia, porque como a gente teve aqueles lapsos de atendimento... e precisava... O que eu fazia?
A navegação que ligava para os pacientes para saber se estava certo, se tinha conseguido fazer exame, para a gente não perder Os resultados das os vínculos, biópsias. exatamente, porque senão como é que a gente ia fazer? Eu também E, vivenciei gente, isso. eu vou contar uma coisa que ela não vai querer que eu conte, mas eu vou Ai, contar. meu Deus, você quer comer? Na época, isso que dá orgulho de ser amiga de pessoas assim. A doutora Ilka, na época da pandemia, assisti uma reportagem que ela foi embarcar as pacientes do SECOM dentro do aeroporto da FAB. Foi. Embarcar dentro dos aviões da FAB para levar daqui de Manaus para um serviço que tivesse o acolhimento para ela finalizar o tratamento do câncer dela. Gente, aquilo me deu um orgulho das pessoas, gente. Verdade, eu assisti. Que médico que sai da sua casa, no meio de uma pandemia, para com a exposição. acompanhar as pacientes de um serviço público, Se expondo, se né? expondo Saúde. e ter certeza ir lá dentro do aeroporto para saber se aquela paciente embarcou, Junto com as famílias, eu fiz isso com as famílias, para saber se estava tudo bem. Mas sabe, Gente, é a é parte assim, que a gente. É a parte são as que- médicas que fazem a diferença, que estão aqui. Isso é uma parte. Eu fiquei na unidade na Policlínica Gilberto Mestrinho, pegando todas as pacientes que estavam voltando do SECOM, porque o SECOM também teve diminuição Sim, dos profissionais porque adoeceram. As unidades onde recebiam, por exemplo, na Araújo Lima, que foi aquele caos todo, eu pegava as pacientes lá com resultado de exames e eu tentava colocar numa agenda diferente, que a gente não tinha como fazer isso pelo CGR, pelo sistema de regulação. E o que a gente fazia, né? Depois que a paciente voltava? Eu voltava, avaliava a paciente novamente e reintegrava essa paciente lá no sistema. Uhum. Não, na verdade, É o mínimo, já. Não, e a Eliamara também tem o segredinho dela. Ela também, olha, ela sai da casa dela, ela vai lá pro interior. Tô preocupada. Ela vai contar pro com você interior. pra gente aqui hoje. Pois Mas é. eu vou contar o dela. Ela vai pro Então fala logo interior dela também. fazer um trabalho de rastreamento dessas pessoas, dessas mulheres, que os locais não oferecem uma boa resolutividade, vamos dizer assim. Sim. E ela vai lá e resolve. Gente, então assim, vocês estão vendo que eu trouxe pessoas, além de com muito conhecimento, expertise, pessoas que trazem dentro de si um sentimento diferenciado do ser humano. E é isso que a gente quer trazer. Então, acho que a gente está cumprindo a nossa missão, nosso ideal, da nossa visão, né, de trazer aqui para o Café com Saúde, além de conhecimento, de conhecer as pessoas certas, de conhecer as pessoas que vão transmitir coisas importantes, pessoas que tenham significado, pessoas que tenham uma história, além de profissionais, histórias de humanidade, né? Que às vezes é o que está faltando Mas muito nós nesse não mundo. estaríamos aqui se não fosse você. Exatamente. E você sempre foi muito assim, vamos dizer, você sempre foi perspicaz. Você sempre olhou e disse assim, eu vou fazer isso aqui porque eu penso aqui. Você está atingindo as esferas de baixo para cima. Entende? Então, assim, quantas outras pessoas não virão aqui contribuir e deixar o teu café mais leve, né? Então, assim, a gente está falando de coisas tristes. O câncer de mama em todo o Brasil, o câncer de colo no Amazonas, outros profissionais também muito, muito bons, de equipes do SECOM, de equipes das unidades especializadas, você que está lá na ponta junto com os alunos, ensinando lá no Araújo Lima, no ambulatório Araújo Lima. Eu também já fui de lá, a Ilka também é de lá. E a gente acaba Devia voltar para lá. fornecendo, pois é, mas assim, a gente precisa de um estímulo. Talvez o estímulo de vocês façam eu voltar para lá. Já Vamos tem tentar, vamos Então, insistir. pode ser. Mas a gente Vamos precisa, Funcionando aí, assim como a paciente precisa de acolhimento, nós profissionais também precisamos. O Sistema Único de Saúde, ele deixa um calo muito grande na gente. É difícil. A gente trabalhar, a gente quer dar um passo. E para dar esse passo, às vezes é curto, às vezes você não sai nem do lugar.
mas a gente não pode desistir, que eu acho que essa é a coisa em comum que nós temos, é a gente Fazer ter mudança. perseverança. Fazer essa mudança às vezes é muito É doloroso. muito doloroso. É. E assim, Mas temos que tentar, a gente não pode desistir, Sim. não, gente. Eu sei, eu falo assim. Agora eu vou falar, gente, de tempo, né? Elas têm Não fala, pouco mais de não tempo. fala isso, não. Ah, Falei, gente, chega a acabar com o Casa, café. de vida acadêmica, elas têm. E assim, a gente precisa respeitar, a gente precisa pegar como exemplo. Eu acho que a gente não tem que aprender vendo os erros das pessoas. A gente tem que aprender usando o conteúdo bom que as pessoas têm, aquilo que vocês fazem de prática. E a minha vida foi essa, né? Foi de estar sempre ali, pegando informação. Eu não tenho a expertise que você tem, eu não tenho a expertise que a Patrícia tem. Nós temos expertise numa sequência de experiência diferente. Mas a gente sempre ganha quando a gente senta para conversar, quando a gente senta para trocar ideia, quando tem um paciente em comum. A E a gente está união sempre aprendendo, né? Uma Ninguém com a outra, trabalha né? só. essa coisa da equipe, do time, isso é muito importante. É um sentimento que agrega. Eu acho que quando você agrega, todo mundo sai ganhando. Em todas as pontas. E quem ganha mais de tudo, quem é? Que é o foco principal de todos nós. A paciência. A mulher. Se a gente olhar para o paciente assim, o que eu preciso fazer? Que cada um de nós faça o mínimo necessário para essa paciente, será o máximo necessário. Para ela e para quem? Para toda a família. Exato. Então, é uma reação em cadeia. Então, eu acho que se a gente conseguir fazer isso, a gente vai fazer diferença na vida das pessoas. Uma vez uma amiga minha me definiu que a gente tem que ser luz por onde passa. E eu acho que é isso. Porque se eu passar pela vida das pessoas sem poder dar o meu melhor, que pode não ser o melhor para ela, mas é o meu, é aquilo que eu tenho para oferecer, gente, que vida é essa? Conta para mim. Não tem graça. Você não vive estimulado. Então a gente vai estar cansado, é pesado, muitas vezes é assim. Claro, porque a gente é ser humano, mas a gente não pode desistir. Né? E quando a gente fala de saúde, né, uma coisa é aquilo que a gente atende no nosso consultório, que é um outro atendimento. Mas quando a gente fala de saúde pública, a gente fala em sistema único de saúde. Gente, é muito complexo. Mas quando eu falo que é diferente no consultório, não é porque no consultório é particular. Não é isso. Eu estou falando no tempo, exatamente. Nas tecnologias que você consegue dar. O poder que a gente tem de autonomia dentro do nosso consultório. De liderar aquela conduta numa brevidade que aquela paciente não vai ter no SUS. E que, infelizmente, no SUS, a gente esbarra em situações que a gente até tenta mudar. Mas muitas vezes a gente não vai conseguir. Isso causa, sim, frustração. E a gente não pode... não está parado. A Palita falou disso, mas essa historinha, só para vocês entenderem como que aconteceu isso. A gente estava naquela situação do Covid, Manaus parou, numa conversa. O Amazonas parou. O Amazonas parou. Eu estava numa conversa com o Jéssica, o diretor-presidente da Fundação Socorro, porque eu estava vendo o jornal, as pessoas vindo de avião da FAB, né? Eu falei, olha, gente, o pessoal está indo embora, vai se tratar nos hospitais, que interessante. Aí eu falei, Jéssica, cara, a gente não consegue botar essas mulheres no avião também, não? Isso, como assim? Eu disse, olha, eu tinha uma fila de pacientes que tinha feito quimioterapia, que não ia perder a quimioterapia, elas iam ter que voltar. Não dá pra gente fazer isso? Aí eu não sei. Aí eu falei, com quem eu tenho que falar? Aí ele... Porque eu sou assim, né? Sou cara de pau. Eu falo que eu sou pedídico. Não é cara de pau. Você é xereta. Também. Você vai lá. Aí eu vou lá. O não eu já tenho como resposta. Eu vou atrás do procurar. Aí falou assim, porque o Ministério fica uma época que tem uma pessoa do Ministério que está aí. Tem telefone? Tenho. Me passa. Aí eu, boa tarde, sou a doutora Ilka, sou aqui do SECOM. Então, eu tô vendo que vocês estão mandando os pacientes. Você não quer me levar meus pacientes minha para operar fora? Aí ela disse assim, como assim, doutora? Se quiser. Aí eu expliquei, olha, tiveram quimioterapia, elas vão ter que voltar, vai ser um problema, papapá. Aí ela disse, mas qual hospital? Eu disse, eu consigo hospital. A senhora leva? Consigo hospital. Aí, que tem padrinho, não morre pagão. Sim. Liguei para um amigo meu, que é o diretor do ISA 3. Poxa. Aí falei com ele assim, meu amigo, eu pedi. Aí ele, já vem você. Mas coisa pouca.
Aí ele disse, Só umas 10 pacientes que eu vou te mandar. aí ele falou, aí O eu avião contei, da Fábio. aí eu comentei aquela história, ele falou, Iva, como assim? Eu disse, olha, eu escolho fazer só paciente que tem comorbidade, que não vai dar problema para você, mas com paciente de quimioterapia anel, que eu não tenho previsão de quando eu vou fazer cirurgia. Ele me dá 1 hora. Aí ele me liga. Porque se essas pacientes perdessem esse tempo, Elas iam voltar para quimioterapia. e não conseguiria dar seguimento. Não ao ia dar tratamento, segmento. né? Aí ele falou assim, Ilka, quantos pacientes Nossa, estão? que angústia. Aí eu falei, são 8. Mentira, não é muito mais. Aí eu falei, são 8. Aí ele disse, tá, mas como é que você vai fazer? Ele disse, eu vou selecionar. Aí tem que fazer teste Covid antes, durante e depois. Como é que elas vão chegar aqui? Eu disse, eu vou conseguir o avião da Fábio. Ele, como que tu vai conseguir? Não sei, mas espera aí, me dá mais 1 hora. Liguei pra ela. Eu consegui a plaga do Espírito Santo. Liguei pra Do Espírito Santo. Aí liguei e falei, eu consegui o INCA. Ela disse, como assim, doutora? Eu fui ligar o telefone do doutor Belo, pro diretor, ele falou que aceita. Mas 8 pacientes. Não sabia nem quanto era, 8 pacientes. Que era o que eu tinha no mapa naquela semana. Aí ela disse, tá, espera um pouquinho. Quantas horas que elas podem ir? Um dia que a senhora falar. Me dê um dia que eu vou entrar em contato com elas hoje. Ela disse, tá bom. Entra em contato. E elas estão muito motivadas, né? Aí entra a navegação. Liguei pra minha navegação e falei, vamos passar uma manhã no hospital. Isso era sábado à tarde. Amanhã de manhã, vamos todos pro hospital? Vamos. Quer ver o que, doutora? Chamar todas as pacientes. Elas é agora. Chamamos os pacientes, pedi exame, fiz tudo que tinha que fazer no domingo. Terça-feira de manhã elas estavam me marcando. Perfeito. Então, né? mas por quê? Por isso A que eu gente falo, foi atrás de resolver as coisas. E aí, equipe? A minha navegação foi tudo. Então, Porque se a navegação não entra nesse meio, como é que eu ia conseguir como fazer? que você... chegar nas pacientes. Porque eu tive que né? chamar mais de 30 pacientes. Elas vieram. Eu tive que telefonar, porque não posso levar paciente que tem comorbidade, para não ter problema de ter Não, e voltar. Perdeu, Como é que perdeu vai a oportunidade. Eu fui telefonando todos os pacientes, pedi todos os exames. Terça-feira. Aí assim, fala para o paciente, você vai viajar, vai operar com quem você não sabe quem é. Numa cidade que você não conhece ninguém. E você vai, você e Deus, tá? Como você reitera? Você e Deus. Tu resolve. Pegar o Me dá 5 minutos. É 5 minutos. Entra outra Ah, paciente. Aí eu começo a falar meu discurso todinho. Não tenho previsão para lhe operar. Assim é fato possível. Então, a grande maioria falou assim, não, doutor, eu vou. A minha vida que está em risco. Eu disse, exatamente, vamos embora. E assim eu consegui 22 mulheres. Que era 8, ele dizia, nunca Meu mais. Deus, eu não falei, eu falo, ficou o avião da Fábio. Foi aí, quando Graças começou, a Deus. as coisas foram melhorando, eu falei, quando eu 22, eu falei para ele assim, São 22 mulheres que você salvou. E não foi nada, eu só ajudei para elas chegarem lá, né? Aí, para finalizarem o processo que era não, mas essencial. você salvou. Imagina, aí eu fui fazer para ele assim, quando eu 22, ele viu que eu não ia falar que tem mais ninguém, eu disse, não, aqui já tem oxigênio, eu já vou começar a operar. Ele, tá bom, muito obrigada. Ai, Então, tá. deu certo, mas assim, você não pode ser paralisado, entende? É isso que eu quero dizer. Você não pode aceitar um não dá. Ou uma limitação, Não, que eu muitas tenho que vezes são inesperadas. Eu tenho que tentar. Tentar. Eu Pois tenho é. que tentar. Eu posso não conseguir. Sim. Tanto é que o Jéssica falou assim, tu vai ligar para ela, me deu o telefone. Porque tinha reunião direto, todos os dias com o Ministério, então ele tinha o contato. Eu me apresentei, falei, ela me ouviu e deu certo. É. Né? Então, enfim, a gente tem que tentar melhorar o sistema, porque o sistema por si só já é ruim. Eu acho que esse café, no final, não tem que ficar só com café. Você tinha que ter um espumante para a gente brindar O próximo a vai vida ser. das pacientes, a nossa saúde. A nossa Eu disposição acho de que continuar sem saúde- na luta. Continuar na luta. Perseverança mesmo. Eu acho que a gente tem que agradecer mesmo. E a gente tem que ter essa oportunidade da gente estar numa instituição onde às vezes a gente fica angustiada com muita coisa. Mas a instituição, ela mostra, a gente consegue produzir um arsenal, né, de resoluções que nem a gente sabe que a gente vai causar um impacto maravilhoso na vida dessas mulheres. Verdade, concordo. Eu sinto isso, né? E eu mostro muito isso para os alunos, né? Porque eles estão finalizando, eles estão no internato. Na verdade, Eles não eles sabem são a semente, sabe? Então, a gente tem que mostrar para os nossos alunos que eles precisam tentar. Sim.
não desistir, Acho fazer que diferença na vida das mulheres. Pra- Dos homens também, claro. Sim. Da área que eles escolherem, não importa. Mas que eles façam a diferença na vida dessas pessoas. Porque ser médico é fazer E eles serão os diferença. próximos, né? Sim. Nós não estaremos aqui Não, por muito não, tempo, com certeza. não atuando, mas E eu quero mais que eles sejam maravilhosos, que eles fiquem bem. a gente se acima de aposenta, tudo, né? Então, sim, e que eles sejam maravilhosos para que efetivamente eles cuidem da gente, dos nossos filhos, porque essa é a lei da vida, né? Porque Tem a, que reciclar. porque a medicina ela tem uma tendência a usar o robô, como já se usa para muitas coisas, mas não vai substituir a atenção, não vai substituir o acolhimento. Principalmente na ginecologia obstetrícia. A Yara ela veio para ficar, para nos ajudar, mas a relação médico-paciente nunca será substituída. então, e dentro do universo da ginecologia é importante, né? O Nossa, olhar, é nossa. importante a gente entender como que aquela paciente está Sim. por trás do que ela está te passando ali. Então, ajuda, porém, a gente tem que estar por trás de tudo aquilo ali. É a gente que alimenta a Yara. Sim. Então a gente que vai fazer a diferença. E aí ela não tem emoção, não vai entender o que a paciente precisa ouvir, o que a paciente precisa receber em troca. É o fim. Então, Nada disso é substituído. não, graças a Deus, né? Ainda bem. Graças a Deus, que Ainda nós bem. não temos substituto, gente. Não tem chance. Porque isso é sentimento, é empatia, é cuidado. E para isso, gente, é só o ser humano. Não tem outra pessoa. A gente tem que evoluir, procurar sempre buscar todas as estratégias, as ferramentas. A gente tem isso aí ainda, a gente consegue fazer isso. Dentro da instituição, a gente fica estimulado a fazer isso é importante. A gente tem alunos que têm expertise, né, com a informatização. A gente vê a apresentação deles, a gente vai evoluindo, porque a gente precisa estar na mesma altura. Né? Então, esse estímulo, ele vai de encontro aquilo que a gente precisa ter no atendimento. Né? Porque quantas vezes a gente assim, busca, né, algo para mudar, e às vezes nos pequenos atos a gente encontra. E essa evolução, ela tem muito a ver com a gente. Né? As mulheres hoje, elas são atendidas distantes, numa ligação de vídeo. Isso é maravilhoso, gente. Que a gente pode treinar. Todo mundo que a gente pode falar, pessoal da enfermagem, né, como que deve ser atendido, qual é o fluxo ideal para que esses pacientes cheguem mais rápido em Manaus. Quando a gente vai fazer esses mutirões, esses mutirões eles são feitos com pacientes previamente preparados, através de uma aula que eu faço, né, de videoconferência, para todas as enfermeiras fazerem a triagem, a busca ativa nas comunidades. Fala agora, falou da enfermeira. Esse trabalho A gente precisa entender o trabalho lindo que existe. exatamente, a enfermagem é um grande aliado. Sim. A enfermeira é aquela coisa da assistência. Quando ela se permite isso é muito importante. ser pertencente, ela se permite ajudar e crescer junto, ela vai ser líder. Porque num certo momento, numa certa localidade, ela é a líder, ela que vai estar ali. Porque nós não temos médicos suficientes, especialistas para estarem lá. Né? Então, ela sendo monitorada, ela sendo orientada, sim, claro, ela vai conseguir fazer sim. Ela é capaz, a enfermagem pode fazer a diferença em muitos lugares. A gente talvez a única solução, mas existe alguma alimentar a enfermagem para que ela nos ajude e ajude em especial os pacientes. Isso é muito importante. Até porque a gente vive, não estamos falando na região norte. É um outro universo, gente. As pessoas não entendem. Só entendem o que é a região norte quem vem aqui vivenciar. Não entende. A maioria, principalmente do público assim, que entende a região norte, até dos nossos colegas, quando a gente se encontra nos congressos, né, brasileiros. Eu até falando para um colega lá de Santa Catarina, num congresso agora brasileiro, eu falei para ele dessa cidade que eu vou agora, que é Fonte Boa, que a gente só vai em Bandeirantes, a gente só vai... Fui no outro, Nova Olinda, que eu pego 2 vezes para ir, transporte fluvial, e 2 vezes para voltar, mais caro. Ele não consegue entender o que é isso. Mas demora para chegar lá. Mas quando a gente tem tudo planejado, e a gente conhece a realidade daquela cidade, quando a gente chega lá, a gente vai fazer o diferencial.
E eles acham que tem médico em tudo quanto é localidade. Eu digo, mas e nas etnias? Não tem. E nas áreas onde a gente sabe que Não, tem etnia, que é semana passada, eu fechada. conversei com um colega que ele atende os índios na área de Tabatinga. Para compartilhar de uma paciente que estava com problema na mama. E aí ele falou assim, doutora, a senhora não quer vir aqui um dia? Eu disse, como é que eu faço, né? Que eu tenho um sonho de fazer esse projeto com índios, sabe? Eu não fiz, mas eu não vou fazer. Aí ele pegou e falou assim, olha, são 2 horas de Tabatinga, de helicóptero até a aldeia. Ele disse, eu já perdi a vontade. Eu tenho medo. Tem barco aí? Ele disse, tem, meu cara vai levar 3 dias. Eu disse, então acho que eu vou ter que entrar esse helicóptero mesmo, né? Ele disse, não, doutor, o helicóptero é seguro. Ele balança um pouquinho, mas ele é seguro. Eu disse, tá bom, obrigada, você me animou. Então, essa é a realidade. E eu falei, você vai lá de quanto tempo? Todo mês, doutora, todo mês. Ou seja, ele mora em Tabatinga, trabalha em Tabatinga, mas ele dá assistência indígena, de atenção indígena, lá. Fiquei até mais feliz, então. Ele me contando, Eliamara, que lá, nessa região onde ele atende, eles já fazem autocoleta. Olha! E fazem telecoposcopia. Sim, Aí, faz que você consegue isso, fazer. aí eu falei, Fala da o imagem. que é a autocoleta. vou falar um pouquinho da autocoleta, né? Uma variedade, né? do teste. É uma maneira, é muito boa, porque Sim. para essas pacientes como as nossas aqui da região norte, que tem dificuldade de chegar à saúde, Não tem médico. que não tem um médico, não tem nem a enfermeira, ela mesmo coleta o seu material, é uma coisa super simples, e que através desse material, como disse a Eliamara, através do exame de teste de HPV, que é o PCR, ela faz o diagnóstico se ela tem o HPV, sim ou não, e a partir daí seguir o fluxo. É o que o Ministério está recomendando, né, Eliamara? Agora, mais nas áreas mais longínquas. Nessa população vulnerável, como um todo, né? Sim. Para que elas tenham acesso realmente ao rastreio. Porque era uma população invisível. Não não chegava nada lá, gente, né? nada. E não chega aí. Não chega. Não chega. Não chega. Porque tem etnia que é fechada, você precisa de uma autorização. Isso. Um agente da FUNAI, você vai lá, uma das populações que eu vou agora, né, tem mais ou menos 75 mulheres que vão ser beneficiadas, e eu vou aplicar esse teste nessa região. Mulheres que nunca fizeram E rastreio. ainda tem mais. Problema cultural, especialmente dos índios, eles têm dificuldade nessa coisa do exame ginecológico. Então, a autocoleta para essa população é uma coisa super boa, porque eles não têm que se expor, porque eles não são acostumados. A cultura deles Mas o líder de lá não permite. aceitou. Porque tem que conversar tudo com o líder. Eles não aceitar. Fiz uma leitura, pelo celular, eles aceitaram falar comigo. Olha que E aí a gente vai beneficiar. É que a gente, não sei se esse vídeo vai chegar ao alcance além, né, do nosso estado, mas só para vocês entenderem, gente, que nós estamos falando do estado do Amazonas, né, das dificuldades, das distâncias, as dificuldades geográficas naturais, né, do nosso estado, e que é isso aqui, é que nós não temos médicos em todos os municípios, O tem tráfego municípios... fluvial, muito complexo. Existe a dificuldade da sazonalidade do rio, que às vezes não tem como chegar naquela comunidade ali específica, porque o rio baixou muito. E quando a gente fala isso, às vezes a pessoa não acredita, né? Mas tem municípios que são dias de viagem. Mas quando eu falo dias, são dias, 20 dias, 30 dias. Tem um município aqui... Dependendo do rio. Exato. São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga. E Eurinepé, né? Eurinepé. Como é o nome? Envira. Envira. Que são os mais distantes na fronteira. São de 20 a 30 dias. De barquinho andando, tá? 30 dias para chegar na capital. Então, é assim, é surreal. Quem não é daqui não entende isso. Não acredito. Não entende. Que isso existe. Meninas, então, olha, esse papo vai longe. Vai mesmo. Eu sei que a gente trafegou ali em várias nuances, né, na nossa conversa. Foi maravilhoso. Eu acho que a gente pode sentar e fazer outras
como essa, né? Outras conversinhas como essa. Acho que a gente evolui, eu acho que a gente se aproxima, acho que a gente leva informação de uma E a forma gente toma um diferente. café. Conversa que a gente não tem tempo, às vezes, né? É É um verdade. tempinho É uma nosso. oportunidade da gente ficar trocando ideias que a gente É. nunca tem. A gente tem que estar correndo, só trabalhando. Adorei. Pode marcar o próximo. E o próximo vai ser com champanhe. Como eu Ah, disse, a minha amiga Eliamara. Vocês vão com a gente também tomar um champanhe na fase, no encontro 2 com essas meninas Pode lindas? marcar. É semana que vem, né? Pronto. Semana que vem não vou estar aqui. Então na outra semana. Pronto, a gente vai conversar. Então eu finalizo agradecendo. Ela tem uma lista. Pois Ela é. tem uma lista privilegiada. Graças a Deus. A parte que agrega. Vocês são meus top 1, gente. Olha aquele amado. É. Já ganhamos um dia. Pois é. Então eu só tenho a agradecer para vocês. Vou pedir que cada uma fale aí um minutinho para a gente despedir desse público maravilhoso. E se a gente já tiver atingido pelo menos uma mulher e que essa mulher tenha tido a chance de fazer seu exame, que vá procurar uma assistência, que vá conseguir ter um diagnóstico precoce, seja no câncer de mama, seja no câncer de colo, seja em qualquer doença, gente, porque a gente está aqui não é só para falar de câncer, né? A gente priorizou o câncer por causa do Outubro Rosa, mas a mulher é um ser integral. Então a gente olha para ela como um todo, tá? Então passo a palavra aqui para a Eliamara, para fazer suas considerações finais desse nosso Café com Saúde. Eu quero só deixar uma palavra que ela significa muito para a nossa região, que é a prevenção. Então, assim, eu gostaria que toda mulher procurasse fazer a vacinação. Se ela não conseguisse fazer a vacinação dela por conta da idade, da faixa etária, que precisa estar dentro daquilo que o Programa Nacional fornece, mas que leve os seus filhos, meninos e meninas a partir de 9 anos de idade, para fazer a vacinação contra o HPV. Porque o câncer de colo, ele é líder no nosso estado, mas também tem o câncer da cavidade oral, tem um câncer que a gente chama câncer de orofaringe, tem um câncer anal, tem um câncer de pênis, né? Enquanto a gente está conversando aqui, a cada 3 minutos um pênis é amputado, né? Por causa do HPV, por causa do câncer. Então a gente precisa lembrar que a prevenção começa com a vacinação. É o nosso top de linha para a gente começar a conversar sobre saúde integral da mulher. Obrigada pela atenção, espero que a gente tenha levado para vocês algumas dicas, algumas informações que lá no consultório, ou então lá na unidade acadêmica que a gente não tem, fica numa correria, a gente não consegue falar. E hoje a gente conversou sobre muitas coisas que vão virar, com certeza, informações leves, informações importantes para todas as mulheres que nos escutam. Ilka, bem, com você. Primeiro, agradecer a você, Patrícia, agradecer a Eliamara. Estar aqui entre vocês é um verdadeiro prazer. E, acima de tudo, a gente poder fazer isso, passar essa informação de maneira leve, de maneira cordial, acima de tudo, que as pessoas entendam a importância desse atendimento, em qualquer nível, como você falou, e que esse atendimento pode fazer diferença na vida da mulher. Né? Eu acho que é isso que é importante, te parabenizar por essa ideia. Eu acho que essa leveza é importante, porque a saúde, às vezes, ela carrega consigo uma coisa da dor, do sofrimento. Eu acho que hoje, apesar de todas as dificuldades, a gente trouxe essa leveza. Acima de tudo, a importância da informação, da boa informação, da informação científica, da informação correta. Então, parabéns. E eu trouxe as melhores, viu, gente? Eu trouxe as melhores. Escolhi a gente já agradeceu antes e a gente tem que agradecer. Sim. Você realmente tem feito assim, um trabalho bem importante na pesquisa, né? Tanto pela sociedade, pela federação, pelo capítulo Amazonas pela SAGO, quanto pelo nosso capítulo da Associação Brasileira, que estimula a gente a caminhar, né? Levando informação de maneira correta, como a Ilka falou. Obrigada por esse café especial. Então, olha, vamos terminar nosso café. Nos despedindo. Eu vou continuar aqui, tomando café e conversando com essas maravilhosas. Mas a gente tem que encerrar. Então, vai ficar um outro convite. E faço o convite de vocês ficarem com a gente também. E até um próximo Café com Saúde. Beijos para vocês. Tchau, tchau. Tchau.